Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Abexo. Hoje, quinta-feira, 25 de julho de 2024, 20 horas e 10 minutos. Nós estamos dando início a mais uma live. Hoje vamos falar com o nosso colega, nosso companheiro, Vanderlei. Ele vai estar falando sobre EQM. Outro dia a gente trouxe esse tema aqui, né? Nós trouxemos a experiência de uma pessoa que viveu EQM. Hoje o Vanderlei vai estar falando mais desse tema que está sendo discutido aí a nível do mundo inteiro, né? O mundo inteiro está falando sobre esse tema, então algo que está chamando bastante atenção de muita gente, e muita gente muitas vezes não sabe qual é a real razão de tudo isso, né? Então, vamos dar início, já vou trazer aqui, o Vanderlei já está nos bastidores, e já ele vai estar subindo aqui para começar nosso bate-papo. E vamos aproveitar, você que já está aí no chat, você que já está aí nos assistindo, pode compartilhar a live, curta a live, certo? Pode fazer suas perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos já trazer o nosso convidado aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Vanderlei? Boa noite. Seja bem-vindo ao canal Abexo. Boa noite, grato pelo convite mais uma vez. Boa noite a todos. E como você disse, é um tema que está sendo discutido mundialmente. Com certeza. Então, nós vamos hoje ter um bate-papozinho com relação a EQM. Que legal. Então, seja bem-vindo, José Vanderlei, aqui ao canal da Academia de Estudos Exológicos. Você já participou outras vezes aqui com a gente. Você que quer saber um pouco mais sobre alguns outros temas, procura aí nos vídeos. Tem uns 2 ou 3 vídeos já que o Vanderlei participou com a gente aí. Então, e é um prazer enorme tê-lo aqui novamente para falar sobre esse assunto que é bastante interessante, bastante complexo, né? E que muitas vezes não é bem entendido por muita gente, né? Às vezes o pessoal faz um pouco de confusão pelas interpretações dessa temática, né? Exatamente. As pessoas estão, inclusive, eu vejo muitas pessoas confundindo a questão da experiência de quase morte com a projeção astral. Embora eles tenham alguns pontos que se pareçam, mas são completamente diferentes na sua essência. Então, nós vamos falar também um pouco sobre isso. Tá certo. Vanderlei, eu vou aproveitar aqui esse momento para você falar um pouco sobre o teu trabalho aí, as novidades que você tem aí das suas pesquisas, e na sequência a gente vai vai direcionando já o assunto da EQM. Fique à vontade. Grato. Como meu nome é José Vanderlei, mais conhecido como José Vanderlei, e eu me denomino como pesquisador de fenômenos anômalos. Então, eu procuro conhecer e fazer uma revisão de todos os fenômenos que acontecem, que são tidos como misteriosos para nós. Então, aquelas perguntas, o que acontece depois da morte, por exemplo, que é exatamente o tema de hoje, EQM, o que é a parapsicologia, o fenômeno ufologia, que eu tenho um contato desde muito jovem, da parapsicologia também eu tenho um contato desde muito jovem também. Então, tem essas pesquisas que eu busco para poder entender um pouco mais da nossa vida, que são tão cheias de mistério. Eu busco a busca incessante de quem é Deus, quem criou, como foi criado o nosso planeta, como foi que foi criado a existência humana. Então, todas essas buscas que são exatamente uma incógnita na nossa sociedade, é exatamente a base da minha pesquisa. E hoje eu estou trazendo para vocês a questão da EQM. Eu assisti a vários relatos, inclusive de colegas, falando sobre essa experiência, e o que eu vi também na internet é que estão fazendo uma grande confusão entre o EQM e a projeção astral. Embora eles tenham base ali, como eu disse logo no início, mas eles têm duas essências completamente diferentes. Tá?
a projeção astral, você realmente sai do seu corpo, o seu espírito sai do seu corpo, né? Mas ele fica ligado e você consegue ver seu corpo deitado na cama e você conhece, vai vagando pelas várias dimensões, por assim dizer, né? Tem pessoas que têm contato com outros seres, tem pessoas que têm contato junto a naves, tem pessoas que têm contato em outros países, tem pessoas que conhecem pessoas, né, de outros países que depois vão se conhecer pessoalmente. Então, mas ele depois, né, ao acordar, por assim dizer, ele retorna ao corpo, né? Essas dois fatos de você sair do corpo e depois retornar ao corpo fazem parte também do EQM. Mas a diferença do EQM é que os pontos vitais do seu corpo, eles vão se apagando conforme vai dando a chegada da morte, embora você não morra completamente. Então, por isso que é uma experiência quase morte. Você passa por uma experiência que todos os seus sinais vitais vão parando à medida que você vai chegando à porta da morte. Tá? Você não morre completamente. Tem pessoas que passam 10 dias, 20 dias, 30 dias, 6 meses em coma, né? E elas estão tendo essa experiência de quase morte. Mas seus sinais vitais, né, diminuíram drasticamente. Então, você vai tendo uma sequência de sinais clínicos que vão comprovando que você está, que seu corpo está morrendo. Tá? Você não chega a morrer, por isso que a experiência é quase morte. Se você morresse, você não teria mais essa experiência. E o que é a morte clínica? A morte clínica é quando todos os sinais vitais do seu corpo simplesmente deixam de existir, né? E ele vai se apagando desde da circulação, do seu coração, da sua respiração. E o último a dar o sinal da morte seria exatamente o cérebro. Tá? Mas a medicina ainda está tentando comprovar como é que a pessoa passa 2 dias clinicamente morta e volta à vida. Então, algum sinal ali ainda ficou ligado àquela pessoa. Tá? E o que acontece é que você, na hora dessa quase morte, você projeta-se acima do seu corpo. Muitos falam, eu estou falando com relação às pessoas que estão, por exemplo, em hospitais. Existem as pessoas que, por exemplo, sofreram acidentes, então ela não se vê em cima do corpo, mas ela consegue sair do corpo e assistir todo o acidente. Tá? Então, vamos nos fixar nas pessoas que estão, por exemplo, nos hospitais. Então, que a grande maioria das pessoas sempre acontece em hospitais. Não que não tenha, por exemplo, nós temos o caso de suicídios, nós temos o caso de pessoas que trabalharam com crianças, pessoas que trabalharam com a natureza, cada um tem um fato diferente que aconteceu, né, respectivamente, em algum local diferente de hospitais. Mas a grande maioria acontece exatamente nos hospitais, onde as pessoas conseguem sair do seu corpo, se enxergar seu corpo na maca ou na cama, né, ver-se rodeado o seu corpo com todos os médicos, né, enfermeiros tentando ressuscitar ali, e você passa a ter uma consciência, todos falam exatamente isso, você passa a ter uma consciência de tudo aquilo que você tinha de dúvida sobre a sua existência. É como se o que você pensasse já lhe fosse trazido essa informação. E o que você desejasse, a sua consciência já iria estar junto àquilo que você deseja. Então, o caso muito interessante é que as pessoas, logo quando saem, que vê toda aquela movimentação, mas a primeira coisa que eles fazem é pensar na família, pensar na esposa, nos filhos. Então, nesse momento, a sua consciência vai, por exemplo, ao lado, onde tem a sala da clínica,
e ele consegue ver lá sua esposa, né, orando, né, pedindo para que dê tudo certo, né, aflita, e ele quer dizer a sua esposa que está tudo bem, que ele nunca se sentiu tão vivo na vida, mas ele não consegue expressar, né, nada para ela, porque ela não consegue ouvi-lo. Ele quer, às vezes, tocar essa pessoa, e ele não consegue tocar, ele ultrapassa a pessoa. Então, e uma coisa interessante com relação a isso, é que ele diz que ele está consciente tanto lá dentro da sala onde está sendo operado, como do lado de fora. A sua consciência, como se a sua consciência tivesse 360 graus de tudo que acontece, do desejo, a partir do desejo dele. Então, esse é um fato super interessante, relatado pela grande maioria das pessoas. Não tem nada a ver com religiosidade, nada. Os diversos relatos são de ateus, gnósticos, né, ubandistas, católicos, islamismo, todas as religiões que estão aí, judaísmo, elas que passaram por essa experiência, esse relato é exatamente isso. Então, não é uma coisa direcionada a uma religião, é algo que acontece naturalmente após a morte. E eles falam exatamente que isso traz para eles um tipo de libertação. É uma libertação contra as suas limitações, porque quando está com o corpo, todas aquelas suas dúvidas, eles não tinham a quem ele dissesse e que ele informasse a verdade, enquanto quando eles estavam libertos, a vida para eles era de um grande significado, uma harmonia infinita, indescritível, não teria palavras para ser descrita, e falava exatamente a vontade, a tranquilidade, a paz, né, a plenitude de todos os seus sentidos naquele momento, né? E aí nós temos alguns outros fatores que trazem exatamente a experiência de quase morte, uma experiência quase individual, porque todos ainda passam por uma questão de eles falam de um túnel, outros falam de um local completamente escuro, que não existem paredes, você não consegue palpar as paredes, é tudo escuro, ele não consegue ver, né, nem um palmo à frente da sua mão, ele levanta a mão para ver, mas não consegue ver nada, não consegue ver seus pés, não consegue ver o piso daquele local, e ele só sente várias outras entidades ao lado dele, mas ele não consegue enxergar nada. Ele só começa a ter uma noção maior, né, com um ponto de luz que está lá no final, que eles chamam no final desse túnel, como se ele tivesse de um nada, você estivesse flutuando no nada, alguns até falam exatamente isso, você está flutuando no nada, você não tem mais corpo, né? E você vai chegando, vai vendo aquela luz vai se aproximando, ou você está sendo atraído pelaquela luz. E quando chega no final dessa luz, eles veem, alguns falam dos seus entes queridos, seus avós, seus primos, seus tios, sua mãe, seu pai. Alguns falam de irmãos que nunca conheceram, que morreram antes dele nascer, que se apresentam para ele, dizendo que ele era ela foi seu irmão, tá? Que ela não conheceu. Tá? Então, a partir daí, cada um tem uma experiência um pouquinho diferente. Uns já dizem que vê uma luz muito intensa, que é os anjos. Outros dizem que tem uma luz muito mais intensa, que é o próprio Jesus, né? E outros dizem que estão sempre sendo acolhidos por mestres, né? Seus anjos da guarda. E eles falam que quando chegam nessa luz, que são recebidos por essas pessoas, existe um jardim enorme, muito, muito cheio de árvores, plantas, de cores que ele jamais conseguiu ver aqui na Terra.
né, tipos de vegetação desconhecida, mas com cores vibrantes. Um som que ele não sabe de onde sai o som, né? Ele inala um ar, né, que enche seus pulmões de vida, né? Ele trata como se sendo uma coisa que não pode descrever, não tem palavras para descrever. E uma luz que ele não sabe de onde emana essa luz, uma luz forte, muito forte mesmo, que também ele não consegue enxergar de onde é o início dessa luz. É como se todo o ambiente tivesse essa luz incorporada, né? Então, essa é a primeira parte daqueles que normalmente passam pelo EQM. E eles vê outros seres, todos vestidos de túnicas brancas, outros de roupas mesmo brancas, né? Cachorros, ele diz que vê animais nesses locais, né? Então, temos até uma história de um animal que era muito luminoso, e todo mundo perguntava por que aquele animal era tão luminoso assim. E responderam dos sábios, dizendo que era o amor que o seu dono tinha por ele. Então, aquele animal tinha uma áurea diferente, tinha uma espécie de uma luz diferente, exatamente pelo amor que o seu dono tinha para ele. E aí acontecem outros fatos. E um dos fatos é com relação a você, sua revisão de vida. As pessoas falam, passou um filme da minha vida. Outras, mais conscientes, dizem, não, foi uma revisão de vida. Nessa revisão de vida, tudo que aconteceu é passado ali na minha frente. Ele não sabe determinar qual é o tempo, se é 5, 10, 15, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não sabe determinar mesmo, porque o tempo naquele local é diferente do tempo que é o nosso tempo, né? Às vezes você passa 5 minutos de quase morte, clinicamente, aqui nosso, na nossa Terra, mas nesse espaço, às vezes o tempo, como não é linear como o nosso, às vezes você tem uma quantidade enorme de experiências que não daria para você ter, por exemplo, em 3 horas, 4 horas aqui na Terra. Mas você só passou 5 minutos na experiência de quase morte. Então, ele diz que é outra coisa interessante. O tempo não existe conforme nós conhecemos. E ele fala também, várias pessoas falam também, sobre o presente, o passado e o futuro estarem todos conectados. Ele diz, por exemplo, que ele conheceu o seu passado desde a concepção da sua mãe até os dias de hoje e o que vai acontecer para frente, né? Tudo que vai acontecer para frente, não longínquamente, mas em um determinado período, porque ele fica conhecendo isso porque ele está prestes e foi assim escolhido para retornar ao corpo. Então, todas as pessoas que retornam posteriormente ao corpo, que conhecem um pouco do seu futuro, tá? Do que vai acontecer, por exemplo, né? Eles falam exatamente isso. Você quer conhecer como foi formada a Terra, aquilo vem para sem ninguém chegar para você e falar, mesmo porque você lá diz ele que você não fala, você simplesmente emite um pensamento, né? O seu pensamento rapidamente traz a consciência daquele momento que você pensou. Então, nessa revisão de vida, ele consegue ver desde o seu início as brincadeiras de criança, a sua adolescência, as suas benfeitorias, as suas maldades, né? E o que você talvez ainda precisa ser feito. E ele diz o seguinte, eles, né, as pessoas que falam sobre essa sua experiência, que todas aquelas benfeitorias que ele fez, ele conhece
posteriormente, né, o resultado. Por exemplo, ele fez uma bondade a uma pessoa que estava passando fome. Ele vestiu, deu alimento, e aquela pessoa, a partir daquele momento, né, começou a ter um outro tipo de atitude e que saiu daquela condição. Então, traz para eles, para todos aqueles que conseguem estar junto deles e enxergar essa revisão de vida, né, uma alegria muito grande. Uma pessoa que trata e tem um cuidado muito grande com a natureza, parece que isso, esses momentos de bondade, né, alegram todos aqueles que estão à sua volta, emitem como se você estivesse recebendo uma luz, uma energia mais forte. Como também existe não uma condenação, mas uma desaprovação dos momentos em que você não foi tão benevolente. Então, ele também consegue enxergar, por exemplo, com as palavras ditas a alguém, né, o que acontece no futuro daquela pessoa. Para você foram palavras, mas para ela determinou um destino, por assim dizer. Então, tudo isso, né, eles informam como o poder da palavra com relação às pessoas que estão junto a você. E ele por isso que diz que as palavras têm poder. E realmente elas têm um poder. Elas influenciam as outras pessoas, tanto para o bem como para o mal. Né? Elas podem ir a um caminho, né? Receber aquilo e ir para um caminho errado. Tem até um exemplo de um pai, esse do pai é super interessante, que ele era alcoólatra, tinha três filhos, 2 filhas e um filho, né? E ele não aguentava mais, ele começou a tomar remédio com a bebida. E caiu na cozinha, né? Ficou lá, até seus filhos, seus pais, sua esposa voltarem. Como todos já conheciam que ele era um alcoólatra, né? Botaram ele na cama e deixaram. Não tiveram a ideia de que estivesse tentando suicídio. E na experiência que ele fala que tanto do presente e o futuro, o que iria acontecer com aquelas crianças. Então, com o exemplo dele, aquelas crianças iam ter também um futuro não muito promissor. E é mostrado isso a ele. Né? E ele se arrepende, ele retorna e troca todas as suas condição de vida, né, que ele tinha anteriormente, tentando exatamente dar o melhor futuro aos seus filhos, porque não significa que seus filhos iriam ter algo grandioso, mas eles não iam ter, por exemplo, o exemplo negativo de seu pai, porque também poderiam passar a beber, a se drogar, e aí destruir completamente a sua vida. Então, ele teve essa oportunidade, ele disse que teve essa oportunidade, né, e mudou de vida com relação, depois da sua experiência de quase morte. Então, tudo que nós fazemos hoje aqui, na Terra, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, com as pessoas que nós conversamos, com as pessoas que nós maltratamos, com as pessoas que nós somos benevolentes, ela cria um universo à frente. Tudo. Todos eles dizem exatamente isso. Nós criamos, por isso que chamam de nós de co-criadores. Tudo que nós pensamos, fazemos, nós criamos um universo para frente. Então, a ideia é o seguinte: tudo que o homem consegue imaginar, ele consegue atingir lá no futuro. Por exemplo, o homem queria ir à Lua, o homem foi à Lua. O homem queria mandar robô para o espaço, hoje nós temos vários satélites correndo o universo. Então, tudo que o homem queria fazer, ele fez.
ele tá co-criando. Não fez tudo ainda, porque a imaginação do homem é muito grande, mas tudo aquilo que ele consegue imaginar, um dia isso vai acontecer. E assim é com relação também às palavras que nós damos aos nossos irmãos. Tudo que nós falamos para eles, lá no futuro, ou logo em seguida, né, eles vão absorver de tal forma que vai ser benevolente ou não para a vida deles. Então, a força da palavra é muito grande. Nós temos que ter consciência exatamente disso. E também com relação à natureza, um simples gesto de você regar uma planta, de você, né, fazer carinho nela, de você conversar com essa planta, também torna alegre todas aquelas outras pessoas que estavam ali. Como eu disse, não há um julgamento das suas atitudes, há uma desaprovação, mas você não se sente comprimido, né, por um julgamento, né? Você sente como se você realmente tivesse errado e que você quisesse consertar aquilo. Então, essa parte com relação ao EQM diferencia em muito com uma projeção astral, né? A projeção astral é completamente diferente, é um outro caminho que você segue para atingir um outro objetivo. A EQM, você tem a opção, inclusive, dada para alguns, de voltar ou não. Claro que nós só temos os relatos das pessoas que voltaram, tá? E a primeira coisa que eles imaginam quando tem essa opção é exatamente de suas famílias. Eles têm um apego muito grande aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, né, à sua avó, pessoas que cuidavam de seus avós. Então, essa interação familiar é também é uma força muito forte para aquelas pessoas que passaram por EQM. Tem pessoas que dizem que nesse momento, devido a tantos aflitos que ele passava aqui na Terra, naquele local, por ter uma quantidade enorme de felicidade, uma quantidade enorme de energias positivas, né? Ele se sentia bem, já não tinha mais o problema de saúde que ele tinha na Terra, né? Ele podia, por exemplo, andar, ele podia ver. Então, ele não queria voltar, mas um anjo, ou uma entidade, ou aquela pessoa que está sempre presente com ele, diz que ele não cumpriu ainda, né, as suas tarefas na Terra, e ele precisa voltar. E muitas vezes ele diz que não quer mais voltar, porque lá é muito angustiante. E há ali uma questão de convencimento, né, de falar da necessidade, qual é realmente os fatos que vão ser trazidos para que ele possa completar a sua tarefa na Terra, como se todo mundo tivesse realmente uma tarefa a cumprir, uma obrigação, uma designação para a evolução espiritual, tá? Então, ele às vezes se nega a voltar, e nesse momento, depois de tentado todas as tentativas de convencimento, ele parece ser, isso acontece com todos que voltam, parece ser puxado, como se estivesse caindo de volta ao seu corpo. Então, mesmo aqueles que não queriam voltar, e que são obrigados a voltar por não ter completado a sua tarefa, né, eles se retornam ao corpo, né, sempre dizendo que eles são puxados e sentem como se estivesse caindo, chegando a seu corpo e batendo, como se estivesse batendo no chão, né, e volta a sentir todas as dores que ele sentia terrenas, todos os problemas que ele tinha. Mas eles passam a ter uma outra atitude positiva. Eles passam a
a dizer que a morte realmente, para eles, não existe. É como se você estivesse passando de um ambiente para outro através de uma porta. E que perderam o medo da morte. E que alguns têm ainda um benefício maior. Tem um relato de uma pessoa jovem que sofreu um acidente e o seu anjo da guarda, que assim ele se expressou, disse que ele tinha as duas opções. Ele podia voltar ou ficar, porque ele já tinha cumprido com todas as suas tarefas que ele tinha se proposto a fazer na Terra. E ele, né, se apegou mais uma vez à família, que a família, ele tinha uma filha de poucos anos de idade, né, e disse que precisava fazer uma orientação para ela, que não queria abandoná-la. Agora, ele fez um pedido. Como ele tinha sofrido um acidente, e nesse acidente, como eu disse, ele sai do corpo e observa todo o acidente, né? E ele ficou preso entre as ferragens lá, e ele fez um pedido. Eu disse: se eu quero voltar, eu preciso voltar, eu sinto que preciso voltar, mas eu queria voltar saudável. Eu queria voltar com todos os meus órgãos, todos os meus membros, todos eles em perfeita condição, antes do acidente. E ele recebe essa graça. Ele passa 6, 7 meses, né, fazendo terapias e volta à normalidade. Ele quebrou, inclusive, quebrou ali a coluna e, misteriosamente, né, a coluna se refez ou fizeram alguma coisa com a coluna, né, teve aí, deu um jeito, e ele fala que é um milagre da vida dele. E tem mais um detalhe que dessas pessoas que voltam dessa experiência. Muitas pessoas, né, têm a curiosidade de saber como foi criado o universo. E é passado para eles uma imagem de como aconteceu o princípio, principalmente o princípio da humanidade. E eles falam exatamente a criação aqui dos seres primitivos, e falam dos Anunnakis, né? Das tábuas dos Anunnakis, como se as tábuas dos Anunnakis fosse exatamente a verdadeira, digamos, criação do atual estágio do homem, né? E também do futuro. Por isso que ele diz que o presente, passado e futuro não existe, está tudo condensado num canto só, porque ele tem acesso tanto ao passado como ao presente que ele está vivendo e ao futuro. E a grande maioria das pessoas, a grande maioria daquelas pessoas que passam por EQM, falam que julho, né, será o início das tribulações, por assim dizer. Vamos passar por muitos momentos agonizantes, como invasão do mar, terremotos, chuvas intensas, neve no Brasil, embora já temos em alguns estados o início de uma nevezinha, ele vai ser ampliado essa questão de tal forma que vai abranger boa parte do nosso território, tá? E que seria uma data aproximadamente de 22 a 30 de julho, esses acontecimentos, né? Então, esses acontecimentos estariam, né, nesse período. Então, nós estamos hoje, dia 25. Dia 30 de julho, nós precisamos fazer essa verificação, né, se existe alguma notícia com relação a essas tribulações, com relação à invasão de águas em determinadas localidades, né? Estamos já vendo isso. Hoje mesmo eu vi
a questão de um problema de um apagão, né, na Europa com relação à parte de tecnologia. Então, tem coisas que estão sendo, que estão acontecendo, que estão casando com o nosso Apocalipse. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer e esse EQM, né, está trazendo todas essas informações para que nós fiquemos tranquilos de saber que tudo que acontecer daqui para frente é necessário para que aconteça, mas que nós não temos que ter medo da morte, porque ela não é um seu inimigo. Ao contrário, ela vai lhe trazer uma paz muito grande com relação a tudo que você fez aqui na Terra. E se for tudo verdade com relação às Escrituras, se for tudo verdade com relação ao que é profetizado, né? Nós vamos ter 3 dias de escuridão, né? Que você, inclusive, a última profecia do Padre Pio foi exatamente essa, mas temos a profecia também vinda de Medjugorje, né? Então, tudo isso está acontecendo nesse momento. O rio Eufrates está secando, está lá na Bíblia que está, quando o rio Eufrates secar, os 4 anjos serão soltos, né? Então, se tudo isso realmente acontecer, né, e que essas informações que explodiram no mundo todo, não é só no Brasil, não, nós temos de todas as partes do mundo. É uma explosão de informações sobre o EQM, sobre a vida após a morte, sobre o que nos espera, falando que isso não é o fim, é apenas o começo. E se vai de encontro, por exemplo, às pessoas que trabalham com a espiritualidade. Aquelas pessoas que trabalham mais com a espiritualidade, que pregam exatamente a renovação, né, a reencarnação, é mais ou menos o que eles estão trazendo e dizendo, realmente isso existe. A Igreja Católica, por exemplo, ela tinha, até um determinado momento, ela aceitava a reencarnação. Depois disso, ela não aceitava a reencarnação. Tá? Mas nós vemos até com Jesus, quando Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou? E um dos apóstolos diz, dizem que você é o Elias reencarnado. E de maneira nenhuma Jesus disse, não existe reencarnação. Né? Ele simplesmente disse, e você? E ele disse, não, você é o próprio Filho de Deus. Então, essas coisas que muitas vezes estão escondidas de nós, é exatamente a minha pesquisa. Eu busco trazer informações para as pessoas, para que as pessoas fiquem conscientes de que nada termina aqui. Aqui é apenas uma passagem, né? E que nós já vivemos esse momento antes. Talvez nós não seres humanos, mas a Terra já viveu esse momento antes. Nós já tivemos, segundo os cientistas, de 5 a 6 eras glaciais. Então, houve uma renovação natural da Terra. Não é a questão de que o homem está destruindo a Terra, claro que ele está contribuindo, mas isso tinha que acontecer. E todo mundo tem uma consciência íntima que a Terra está mudando de dimensão, está passando da 3ª para a 5ª dimensão. E eles falam exatamente sobre isso. Todas as pessoas que tiveram a curiosidade de fazer essa pergunta receberam que a Terra está passando pela 5ª dimensão e que já agora, a partir de agora, os seres que virão à Terra serão seres mais iluminados, mais direcionados a cuidar do meio ambiente, a cuidar da natureza, né? Ser mais consciente com seu irmão. E todos aqueles que forem saindo, sendo retirados daqui, não voltarão à Terra.
aí nós voltamos a uma outra parábola de Jesus, que os mansos herdarão a terra. Então, esses que estão saindo, que não voltarão na reencarnação, segundo eles, estarão indo para um outro planeta, né? Talvez um planeta da mesma densidade da Terra, de terceira dimensão, ou até, em alguns casos, planetas menos evoluídos do que a própria Terra. E aqueles que quiserem, né, poderão voltar. Aí, esse é um outro fato interessante de um relato de uma pessoa. Vocês poderão escolher voltar à Terra ou ao seu planeta de origem, dando a entender que tem pessoas aqui na Terra de origem de planetas diferentes. Um fato super interessante, relatado por 2, 3 pessoas que falam sobre isso. Então, todas essas informações sobre o EQM, né, estão sendo trazidas agora, nesse momento, coincidentemente com tudo que está acontecendo. Como se um livro tivesse sendo aberto e sendo mostrado para as pessoas o que vai acontecer, né? Esses 3 dias de escuridão, né, diz que você deve ficar em casa, né, fechar as janelas e ter uma vela de cera de abelha, porque você pode ficar paralisado. Então, eu imagino que nessa condição, se você tem que fechar a janela, né, vai acontecer algo sobre a questão do ar, que vai trazer algum fenômeno que aconteça isso. Incrivelmente, né, nós já tivemos 2 filmes com relação a isso. 2 filmes que as pessoas simplesmente estavam andando, ficavam paralisadas e caíam no chão. Pessoas que estavam dirigindo, batiam em poste de avião que estava sendo pilotado, caíam. Então, já existe um filme com relação a isso, talvez seja um preparatório, assim como os filmes de Star Trek, que uma pessoa, inclusive, chegou a perguntar: o filme Star Trek é exatamente o que acontece no mundo? Opa, tivemos uma queda aí, né? Nosso colega José Vanderlei acabou caindo. Vamos aguardar ele, já retorna aqui, né? Provavelmente aconteceu algum probleminha lá. Enquanto isso, você pode fazer sua pergunta aí, né? Queremos agradecer aí a presença dos Francisco Ronieles, Fabiola, Beto Fonseca, Miguel de Vera Cruz, México. Olha, gratidão a todos que estão presentes aqui com a gente aí, né? Participando do chat, todos vocês que estão aqui participando, né? Já estamos de volta aqui, tivemos uma quedinha aí, meu amigo, acontece. Rapaz, eu acho que um dos ET não gostou e derrubou. Tem problemas, vamos dar continuidade, vamos embora. Pronto. Fique à vontade. Perfeito. Então, as coisas que estão acontecendo hoje estão sendo relacionadas, né, a tudo que estava anteriormente escrito, né? Então, estamos vivendo essa condição hoje. E muitos falam que nós escolhemos estar hoje aqui nesta condição, nesse momento, para que possamos dar a evolução do planeta, ajudar as outras pessoas a elas terem um conhecimento, né? Elas não saberem que estão desamparadas, muito pelo contrário. E eu estava falando de fechar as janelas, a vela de mel de abelha, cera de mel de abelha, e ela tem um cheirinho, né? Tem um cheirinho agradável. E por que fechar as janelas? É como se estivesse passando ali, que o ar estivesse
sendo poluído, e é o que acontece, inclusive, nesse filme, nesses dois filmes, né, que há um ar que provoca exatamente esse desmaio das pessoas. Então, esse ar, né, estaria sendo produzido e que, né, ninguém saberia dizer onde é. Incrivelmente, eu assisti agora um documentário dizendo que o magma da Terra, o plasma da magma da Terra, está aflorando. Tem um local que ele está como se fosse, né, um vulcão soltando um plasma, que é do plasma interior da Terra. Então, talvez alguma coisa, alguma reação vá acontecer que a gente fique nessa condição de não poder, não questão de não respirar, mas o que respirar vai trazer para você uma questão de paralisia, como é dito. Então, você vai ficar paralisado. Então, quando você fica paralisado, cai, por exemplo, que você fica sem as forças da perna, pode bater a cabeça, pode. Aí leva um pouco para o lado mais espiritual, né? E diz que você tem que fazer as orações, que você tem que estar ali junto com sua família, que guarde comida, que guarde a água, porque esse período ele também vai passar. E mais uma novidade científica é que a rotação do núcleo da Terra está parando para retornar. Então, todos esses acontecimentos estão condensados nesse momento. Então, por isso, talvez, esse EQM, né, veio para trazer as informações. E eles falam, os anjos, ou aqueles que são os seus protetores, falam que essas pessoas que estão passando por EQM são pessoas que estão sendo cuidadosamente eleitas para informar aos seus irmãos, às outras pessoas, ao mundo, né, tudo que acontece, para mostrar que não existe, né, essa questão de pavor da morte. Né? Em outra passagem, tem o próprio Jesus dizendo: não se preocupe se matarem o seu corpo, pois jamais matarão o seu espírito. Então, tudo isso, né, voltado um pouco à espiritualidade, está acontecendo para mostrar a nós como nós estamos tão bloqueados de conhecimento, tá? Que estamos fazendo, muitas vezes fazemos uma tragédia sem necessidade. Claro que o que vai acontecer é uma tragédia terrível, mas vai precisar acontecer, como foi dito a três ou quatro pessoas, não me lembro direito, dizendo que isso tinha que acontecer, porque isso era uma renovação, e não uma condenação. Tá? Então, nós estamos nesse momento de renovação, tanto espiritual como intelectual. Nós nunca tivemos tanta tecnologia nesse momento como temos nesse nosso presente. E as tecnologias que estão vindo por aí, as camas médicas, né, que são autorregenerantes, por exemplo, é uma tecnologia bastante avançada, que nós vemos, por exemplo, no Matrix. Você vê logo na entrada do Matrix, ele cheio de pontos com fios, né, sendo regenerados seus músculos, né, toda a sua capacidade. Então, já existe uma cama médica que está sendo estudada, que ela vai identificar qual é a sua doença e vai trabalhar diretamente na sua doença. Eu vi um vídeo muito recente
de um raio-x, que você bota o paciente na cama e ele projeta todos os órgãos acima do paciente. E o médico pode girar ele, pode tirar os órgãos para ver só o órgão que está com problema. Então, é uma outra tecnologia que está chegando. Tá? Imagine uma tecnologia de rejuvenescimento. Nós que viajarmos, por exemplo, daqui para Marte. São 3 meses de viagem. Né? Imagine você adormecer com 20 anos e acordar lá com os mesmos sintomas daqueles 20 anos que você partiu. Ou vamos mais à frente, vamos lá para um planeta de 10 anos, né, que separe da Terra 10 anos. Você vai sair daqui com 20 anos e vai chegar lá com 20 anos. Então, as tecnologias que estão chegando, né, que estão aparecendo, vão trazer grande benefício à humanidade. Claro que já existem pessoas que vão querer se utilizar de outra forma. Por exemplo, as pessoas que trabalham na questão militar, né? Eles, num campo de batalha, uma cama médica dessa, quantos soldados eles poderiam regenerar e voltar à ativa? Então, existe uma quantidade, uma infinidade enorme, né, dessa questão de utilizar a cama médica, mas eu acredito que ela vai trazer grande benefício à humanidade. E assim nós vamos trazendo novas informações. Eles falam sobre essa tecnologia. Eu estava falando sobre o Star Trek, e uma das pessoas perguntou se tudo aquilo que acontecia no Star Trek acontecia também em outros universos paralelos com relação ao da Terra. E ele disse sim, muitas vezes podem acontecer no futuro bem próximo, tá? E algumas sim, acontece daquele jeito que está ali descrito. Então, talvez esses filmes de ficção científica não seja completamente de ficção científica, mas sim de uma abordagem para o nosso futuro, né, do acontecimento, já que tudo que nós imaginamos pode ser construído. Então, essa é uma experiência que traz a experiência de quase morte. Todas essas informações, né, com relação a tudo que acontece depois de você morrer. Claro que tem outras experiências que não são tão bonitas como essa, né? Temos até pastores que logo quando morrem, né, tem a experiência, eles, em vez de irem, né, imaginando que iriam ao céu, eles vão a um local, como nós chamamos de umbral, né? E ele se pergunta: Senhor, eu trabalhei a vida toda, né, divulgando, anunciando a sua salvação, né? E hoje eu estou aqui. E ele fala que muitas vezes vários pastores se perderam no caminho, né, e se utilizaram da bondade das pessoas, né, com relação ao seu próprio benefício, tá? E eles, né, por ter ainda a fé em Jesus, em Deus, eles são resgatados e dada a oportunidade de retornarem para cumprir uma missão agora, daquela que lhe foi, da qual ele teve o propósito para cumprir, deixando muitas vezes de lado toda aquela sua vontade de pedir doações, né, receber doações para obras que às vezes lhe beneficiam, né? Então, tudo isso é pesado, é como se você tivesse uma balança de peso na sua vida, né? Talvez esse seja
aqueles que estão escritos no livro da vida, né? Então, tem uma balança que ele pesa sobre suas atitudes. E aqueles que se arrependem realmente, embora vejam o seu resgate de vida ali, né, trazendo algumas coisas não muito benevolentes, né, mas a partir de um determinado período, ele tem um arrependimento enorme, né, e passa a trabalhar de outra forma, né? Então, essa balança, ela pesa muito mais para o lado daquelas pessoas, daqueles benefícios, daquelas pessoas que fizeram a, 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 a bondade do que a maldade. E nós vemos, inclusive, pessoas que têm contato, quando vão a esse umbral, né, com entidades que eles dizem são entidades negras, né, e outros tiveram, né, o contato com o próprio diabo, e que o diabo dizia, agora você é meu, né, e ele rezava, orava a Jesus, e ele era resgatado. Então, nós temos uma quantidade enorme de relatos de pessoas que passaram por EQM, com várias e diversas situações diferentes, tá? Que trazem para nós, hoje, informações muito significantes para o momento que nós estamos vivendo. Então, como eu disse, hoje é 25, né? Nós temos até o dia 30, que foi dado por uma, nem duas, nem três, nem quatro pessoas. Foram várias pessoas dizendo, mas todas elas dizendo que era o mês de julho, tá? Então, vamos aguardar para ver o que, vai acontecer, embora nós estamos vendo que está acontecendo no mundo todo, né? O Saara com inundação, os peixes voltando ao Mar Morto, o Eufrates secando, né? Então, tudo isso está combinando num momento em que há essa explosão de relatos de EQM. E eu não digo que é 1, 2, 3, não. É realmente uma explosão no mundo todo, de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as partes do mundo. Então, nós temos que conhecer um pouco sobre o que está sendo dito, talvez seja a maneira profética, né, atual. Antigamente iam os profetas, hoje ninguém mais ouve os profetas, né? Talvez isso seja a forma atual de trazer para nós os acontecimentos, digamos assim, do que está previsto pela condição humana aqui na Terra. Então, depois que eles passam por todas essas informações, todas essas situações, existem outras situações muito interessantes também, de pessoas que chegam, vão até um determinado lago e não pode ultrapassar esse lago, ele vê as pessoas entrando no lago e desaparecendo no lago, e ele pisa no lago e ele é jogado para fora do lago, dizendo que ele não está preparado para isso. Tem várias outras situações muito interessantes que não daria para a gente trazer todas essas informações aqui num dia só. Então, a partir daí, quando ele já tem todas as suas experiências, todas as suas informações, eles retornam ao seu corpo, como eu disse, como se ele estivesse sendo puxado e caindo ao encontro do seu corpo. O interessante também é que várias pessoas tiveram um dom acrescentado ao seu retorno. Por exemplo, tem pessoas que passaram a saber se as outras pessoas estão falando com sinceridade ou não. Outras pessoas passaram a ter uma energia de cura, então passaram a fazer curas espirituais. Outras pessoas passaram a ter a informação através de telepatia. Então, cada um teve, por exemplo,
um dom, como se tivesse sido um gatilho que foi acionado, né? E esse gatilho lhe trouxe um dom para essa vida atual. Então, pessoas que sentem, por exemplo, que emanam energia, elas sentem a energia dessas pessoas, pessoas que veem as áureas das outras pessoas, todas elas trouxeram não só uma experiência da sua experiência de quase morte, mas também um dom a mais para a sua vida, que a partir dali vai ser trabalhada de outra forma. Né? Todas elas dizem que modificaram né, 180 graus daquilo que estava. Então, eles trabalham hoje, né, com todas aquelas informações que eles trouxeram e fazendo e divulgando gratuitamente às demais pessoas, para que elas saibam que existe realmente, né, um outro lado da vida que é mais vida do que essa nossa vida. Então, só para finalizar aqui o nosso bate-papo, o EQM hoje, né, talvez trouxe tantas informações que estavam escondidas, né, pelas religiões, que elas muitas vezes querem só o controle, né, você ser controlado por elas, e trouxe para mostrar como a criação e, e, e Deus, né, é tão grande que se torna imaginável tudo aquilo que eles presenciavam, né? Desde do cheiro, né? Dos pensamentos sendo transmitidos por pensamentos, né? A energia emanada do local, uma luz que não tem de onde ter seu ponto indicado, você não consegue indicar que aquela luz está saindo daquele ponto, né? Como se estivesse vivendo todos os lugares. É uma natureza exuberante de plantas e árvores que não existem na nossa natureza aqui. Né? As cores que dizem que as cores são vivas. O chão, ele diz que o chão é vivo. Né? Então, todas essas informações, para quem é um pouco espiritualista, né, vai de encontro àquilo que ele acreditava, mas nunca imaginava nessa condição. E para aqueles que não são tão espiritualistas, mas querem ter uma esperança de uma vida depois da morte, ele trouxe exatamente esse caminho para que as pessoas busquem e possam conhecer um pouco mais daquilo que não nos é contado. Né? Tudo isso nos é escondido. Né? Talvez até exista todas essas informações, mas as religiões, elas esconderam de nós. Então, só para finalizar, eu quero dizer a todos vocês que a experiência de quase morte, tá? Para muitos, é até uma questão de imaginação coletiva. Mas essa imaginação coletiva, com tantos detalhes, com tantas informações, com tantos acontecimentos, né, é diferente de uma imaginação coletiva. A pessoa ter a mesma informação, passar pelos mesmos processos, trazer formas diferentes, acreditar que a vida não acaba nesse plano, que não tem mais medo da morte. Né? Você começa a cogitar, né, tantas informações, você sabe que isso não pode ser algo simplesmente como uma imaginação coletiva. É algo que realmente, né, foi projetado por uma entidade maior, que nós chamamos Deus. Então, eu queria agradecer a todos vocês, tá? E estou aberto às perguntas, se assim existirem.
Lembra? Estou aqui. Aí, tudo bem? Bom, pessoal, podem fazer perguntas aí, podem colocar perguntas aí no chat. Vamos lá. O pessoal aí já fez perguntas, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Onde estão as perguntas? Que não é meio uma pergunta, mas é uma colocação onde o Beto Fonseca ele diz assim: dizem que nos 3 dias de escuridão, além da vela de cera, e fecharmos portas e janelas, vamos escutar vozes semelhantes dos nossos parentes, pedindo para abrirmos a porta, porém, não serão eles. Algo a completar? Não, é verdade. Essa profecia, quem quiser conhecer a fundo, você procura a profecia de Padre Pio, tá? Ela está bem explícita no Padre Pio. Mas Maria de Medjugorje também fala sobre esses 3 dias de escuridão, tá? Nós não sabemos o que acontece nesses 3 dias de escuridão, mas alguns até cogitam que seriam aqueles 4 anjos que seriam libertados do Eufrates, né, quando o Eufrates secar, e estariam exatamente produzindo esse fenômeno para que você abrisse a porta e que você ficasse exposto, mais exposto do que você quando você está dentro da sua casa, tá? É como se nossa casa tivesse protegida, assim como aconteceu no Antigo Egito, né? Num dos fenômenos de Moisés, né? Quando Moisés estava falando ao faraó. Então, a casa, eles ouviam aqueles gritos, eles ouviam aqueles batidos, né? E estavam ali orando ao Deus de Israel, que hoje acredito que seja o Deus de todo mundo, né? Com relação à base, né? Nós somos católicos, mas nós temos a base do judaísmo, né? Jesus era judeu, né? Então, nós temos aí essas informações que estão, por exemplo, que vão acontecer e que estão sendo avisadas para que nós tenhamos o mesmo cuidado que eles tiveram naquele tempo. Agora, como explicar isso? Eu não sei. Tá? A gente pode levantar mil opções, as hipóteses, mas você não tem como dizer com certeza como isso vai acontecer e por que isso vai acontecer. Perfeito. Pergunta do Francisco sobre a marca citada nas escrituras. Qual a sua opinião, senhor José? Já está com as pessoas ou ainda não? Veja, isso é muito controverso. Alguns pesquisadores dizem que essa marca já existe e que todos nós usamos, tá? Intimamente nós usamos ela, tá? Que seria o www, tá? Fizeram uma tentativa de mostrar que a www em hebraico, parece, se eu não me engano, era o número 666, tá? Mas a Bíblia diz que 666 é o número de um homem. Né? Então, nós não sabemos, eu particularmente eu não sei, se alguém souber, né, me informe, que seria esse 666 com exatidão, tá? Porque 666 não é uma marca, né, digamos assim, que seja colocado na testa, mas talvez o que tenha dito que ser uma marca colocada na testa seja uma marca que esteja na mente das pessoas. Então, se for 666 uma marca, né, não de um homem, mas talvez até de
pessoas ou entidades, né? Aham. Talvez seja exatamente a internet. Ela tanto abriu para grandes informações, como também está trazendo várias tragédias. Entendido. Aqui daí tem mais alguns comentários. Por exemplo, a Lani, a Kéa, ela diz assim, tinha uma segunda voz no fundo que eu escutei. Interessante, né? Às vezes as pessoas segundam uma voz de fundo, né? Falando com elas, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Você sabe alguma coisa? Aconteceu até com Alexandre, do nosso grupo, né? Ele estava falando de uma experiência que eles fizeram de regressão, e no telefone que ele estava falando com o hipnólogo, Volta, que também é da nossa organização, da Braufunete aqui no Recife, né? Ele disse, olha, Walter, você escutou uma voz que parecia grunhidos, não tinha nenhum significado. Em tal momento, dá lá uma olhada, porque o Walter tinha hipnotizado o Alexandre, e ele fez uma regressão de um momento em que ele foi abduzido, tá? E o Walter depois voltou para ele e fez, rapaz, é mesmo, tem um grunhido lá, na hora que você está falando sobre essa questão, e eu não consigo identificar nenhum tipo de voz, né? Nenhum tipo de fala, não tinha sentido, era só um grunhido. Então, era uma coisa que às vezes acontece, que você está conectado, né? É uma outra experiência que eu também passei, que é exatamente a diferenciação, né, de pessoas que conseguem ser videntes. Todas as pessoas, elas são, de alguma forma, videntes. Elas conseguem captar. Não é comum, aliás, é muito comum as pessoas estarem completamente relaxadas e olhar para um canto e ver um vulto passando. Sim. Naquele momento, o seu relaxamento e a sua conexão energética estava conectada àquele vulto. Então, você tem a capacidade de ser vidente. Todos nós temos a capacidade de ser vidente. Tá? Agora, precisamos desenvolver. Já as crianças que estão nascendo hoje, vocês vão perceber que essas crianças vão ter uma capacidade muito maior do que a nossa. Elas têm como se elas fossem... Nós temos todas essas capacidades. Só que é como um dispositivo que você liga e desliga. Então, para nós, ele foi desligado. Mas para essas crianças que estão nascendo, elas estão sendo todas ativadas. Então, por isso que eles dizem que as crianças que estão nascendo, elas vão ter um cuidado muito maior com a natureza, muito maior com as pessoas que estão ao seu redor, né? Vão ter uma consciência muito maior do que a nossa que nós estamos tendo. E é uma evolução natural, né? Da nossa espécie, a evolução humana, ela vai buscando evoluir cada vez mais, e vai chegar a esse momento que as pessoas vão falar sem precisar abrir a boca, sem dar um som, só telepaticamente, que já existem alguns que já conseguem fazer isso hoje. Tá? Você intimamente, você consegue fazer, por exemplo, ter um pensamento, eu queria tanto falar com vovó Candinha, daqui a pouco o telefone toca, é sua avó. Tá? Então, você tem essa capacidade. A mãe que levanta de noite aperreada, né? O marido pergunta o que foi. Ele diz, o neném está chorando. Ele ouve, tá não. Aí ele começa a chorar. Então, essas percepções nós temos. Nós não as desenvolvemos. E desde criança nos é tirado isso. Você pode reparar. Tem um exemplo de uma criança que olha assim para a porta e vê o avô. Aí ela fica olhando para o avô como se estivesse conversando com ela, mas não sai um som da boca dela. Aí a mãe dela vendo aquilo pergunta,
minha filha, você está olhando para a porta por quê? E ela diz, é vovô. Uhum. Aí a primeira coisa que a mãe disse, minha filha, é coisa da sua imaginação. Você corta na criança, né, o desenvolvimento, Aham. né, o desenvolvimento mental dela, já desde Aham. criança. Tá? Então, mamãe, tem um bicho lá no quarto, mamãe, ó, tem uma criança amiga, não sei o quê. Então, tudo isso, a criança, pela sua capacidade ainda ter vindo tão cedo assim, né, é a minha teoria, do lado espiritual, ela tem essa noção desse contato. Né? Sim. Para ela seria comum, só que ela não tem as palavras, as informações para dizer, né, com todas as palavras, o que está acontecendo, né? Nem ter o conhecimento, né? Vai adquirindo ao longo do tempo. Aqueles que buscam fazê-lo, né, chegam a determinada idade, ele tem toda uma noção, um aparato, um conhecimento, né, uma sabedoria que pode expandir para outras pessoas. Né? Eu escuto muito pessoas que trabalham esse tipo de atividade, buscando trazer para si informações ou abrir canais, ou, como alguns dizem, desbloquear o seu DNA, né? Que tudo está bloqueado no DNA. Né? Então, tudo isso, né, a gente busca pesquisar, busca conhecer para ter uma noção. Só que cada vez que nós chegamos a um ponto, que olhamos para frente, que levantamos a cabeça, aquele ponto, né, já está a quilômetros à frente. Então, nós temos que percorrer mais e mais, né, quilômetros para tentar chegar àquele ponto. E quando chega naquele ponto, mais quilômetros estão na frente. Então, é um eterno conhecimento, né, com relação a tudo que está acontecendo com a nossa base humana. Com a base espiritual, nós sabemos, pelos relatos, que tudo isso, em vez de nós irmos buscar, ele vem até nós. Todas Uhum. as informações e todas as perguntas que nós fazemos mentalmente, você não precisava nem abrir a boca. Mentalmente já vinha a nós o conhecimento. Então eu acho que nós vamos chegar a esse momento, não vai ser agora, naturalmente. Nós vamos passar ainda por algumas situações e depois dessas situações, sim, aí talvez tudo aquilo que foi profetizado, né, os mansos herdarão a terra, ou seja, a terra não vai ser destruída, tá? Então, muita gente, a terra vai acabar. Não, a terra jamais vai ser destruída, tá? Então, ou talvez ela passe por outro tipo de processo e você tenha que evoluir para outros planetas, mas na questão da terra ser, nesse momento, ser destruída, coisa tudo mais, não acontece, porque nós temos exatamente essa profecia de que os mansos herdarão a terra. Tá? Uhum. Então, tudo que eu estou falando, existe uma conexão. E tudo que nós falamos, existe uma conexão. Uma coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, que aquelas pessoas que estão passando por EQM, elas, às vezes, não conhecem a pessoa que está do lado, mas ela se sente conectada a ela, como se ela fizesse parte de um todo, que esse todo tem ela e aquela pessoa. Tá? Então, é muito interessante as experiências quase-morte. Quem tiver a oportunidade, escute os vários relatos. Eu vou fazer um exagero aqui, tá? Eu escutei aproximadamente uns 100 relatos da internet. Tem um relato de amigos, tá? Eu, particularmente, passei por uma situação que eu passei 9 dias em coma, né? Mas eu não passei, não tive nada disso. A única coisa assim que foi diferente para mim é que eu me via no alto de uma montanha, acima desse monte, não era uma montanha, acima desse monte, eu via a terra escura do monte, e lá embaixo um vale enorme, enorme mesmo. Você via a casinha no final,
você via uma casinha ou outra, e começaram a chegar hexágonos, como se fosse uma casa de abelha. Hexágonos começaram a se formar no meio desse campo. E desse hexágono brotou como se fosse mel, só que ele cintilava na luz. Ele se tornava ouro bem, bem intenso. E começou a se encher e transbordava para os outros, os demais, né? E aqueles que estavam na ponta, mesmo se enchendo, ele não transbordava para lá de fora. Ele só transbordava para o seu seguinte, para o seu do lado, para o seu anterior. Era algo, né, super interessante, como se estivesse dizendo, a vida é essa conexão, né? Essa conexão, né, que faz o nosso dia a dia e que nós precisamos, talvez, resgatar. Nós hoje estamos sentados numa mesa de restaurante, 5 pessoas com 5 celulares, cada um falando no celular, nenhuma comunicação interna. Então, nós precisamos resgatar muito daquilo que nós perdemos e também resgatar muito daquilo que nos foi escondido. E só quem pode saber o que foi escondido e buscar é exatamente você. Você que tem que ter o interesse de buscar, de conhecer, né, e depois, posteriormente, transmitir esse conhecimento adquirido, porque ele não lhe é dado de graça. Você tem que ter as suas horas que são perdidas para conseguir trazer esses relatos, tá? E de todos esses relatos de maior grado, porque você está beneficiando não só as pessoas, mas principalmente a você. Bacana. Ó, a Ana Paula falou assim, no canal ela fala assim, o planeta está se transformando e entrando em uma nova era. Isso é uma coisa que a gente tem visto falar bastante, né? E realmente está acontecendo isso, né? Inclusive, você falou da questão das crianças, né? As gerações que estão vindo. Hoje a gente vive aí, pelo menos nós temos aí 5 gerações, né? 5 gerações. No meio dela tem uma geração aí que não entendeu ainda o objetivo da vida, o objetivo da sua missão, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que no meio dessas 5 gerações tem uma geração que está meio assim, o que eu estou fazendo aqui? Está perdida, né? E muitos dessa geração estão indo embora. Muitos dessa geração estão se envolvendo em atitudes ilícitas, perdendo a vida. Outra situação, não se qualificam para o mercado que a Terra exige, né? Mercado de trabalho ou a qualificação necessária para atender a humanidade, né? Pensa muito no financeiro, quer ganhar muito com pouca, fazendo praticamente nada, né? E vai chegar um momento que esse pessoal aí, alguém vai ter que substituir, né? E alguém vai ter que substituir essas pessoas, ou vai ser as pessoas que estão acima dos 45 anos por aí, ou então essa juventude aí que está abaixo dos 20 anos, que hoje tem um pensamento muito diferente de tudo aquilo que se pensa em relação a muitos assuntos que são discutidos hoje, de nível, assim, a nível de mundo, né? Não, é verdade. E tem um historiador que disse, olha, eu concordo plenamente com um psicólogo, deu o nome dele, eu não me lembro, ele disse, essa é a pior geração que já existiu sobre a face da Terra. Uhum. Tá? Então, pela quantidade de iniquidades, pela quantidade de buscar as coisas fáceis, né? As coisas ilícitas, né? Drogas, né? Esse tipo de informação que degenere
completamente a sua vida. E a vida dos seus entes queridos, que passa a sofrer por eles, né, com uma intensidade muito grande. Eles nem notam esse sofrimento, né? Eles são até um pouco egoístas, né? Eles não conseguem ver nada ao seu redor que não seja ele e a sua necessidade. Exato. E se expor junto aos seus amigos, né, a sua namorada, né, mostrando que ele é o bambambam da história, né, e muitas vezes se perde ao longo do seu caminho. E lá na frente, quem vai sofrer, ele sofre, a sociedade sofre, a família sofre, né, e nós temos, como sociedade, né, de fazer o amparo a essas pessoas. E muitas vezes existem pessoas que não querem que existe esse amparo, então que trabalham inclusive contra. Então nós estamos lutando, às vezes, não só no mundo material, mas também no mundo espiritual. Tá? Nós estamos em guerra no mundo espiritual. Nós não vemos essa guerra no mundo espiritual, mas ela já é descrita na Bíblia, né? Na Guerra dos Céus, né? Os 200 anos que foram lançados à Terra. Então, já existia uma guerra nos céus. E se nós passarmos para o lado ufológico, nós temos relatos de seres que também estão guerreando entre si, né? Alguns seres que querem tomar, por exemplo, a Terra, e outros seres que querem, né, dar condições a que os humanos tenham uma vida tranquila, né, por assim dizer. Então, existe em todos as dimensões, né, uma guerra. Nós estamos em guerra. Sim, sim. O tempo todo nós estamos em guerra. Eu gosto de falar muito do Padre Pio, porque ele retrata vários momentos dessa guerra espiritual, onde ele era tentado pelo próprio diabo, porque ele via cachorro se materializando da frente dele, né? Então, ele fala muita coisa, né, sobre o espiritual, e ele se apegava muito a Nossa Senhora, e, incrivelmente, Nossa Senhora, né, está aparecendo, né, em vários, né, relatos de pessoas no mundo todo, falando sobre mensagens, né, pedindo orações, né, que faça jejum, abstinência, para que a mão de Deus não seja tão pesada em suas atribulações, né? Então, também tem a questão dessa geração estar longe de Deus, né? De não ter mais a ideia de que existe um Criador, né? Que não tem a ideia de que que existe mais, não existe uma perfeição, né? E nós estamos vivendo exatamente esse momento. Entendido. Bom, vamos dar uma passadinha rápida aqui, alguns comentários, né? Deixa eu saber onde que paramos aqui. Bom, a Ana, ela falou assim, eu penso que já estamos em dias de escuridão e quando tivermos algumas revelações, até sobre a história começará a haver um clareamento, só que da mente. Sairemos de uma escuridão inferior. O Francisco disse que também tem essa ideologia, né, igual a da Ana. A Ana ainda ela complementa aqui. Acredito que sim, que a vida não termina aqui. Tive um encontro com minha mãe após o falecimento dela e estávamos em um campo. Ela veio de um túnel de luz bem forte e clara junto com meu pai. Deixa eu ver que ela continua aqui. Mas ele não conversou comigo, apenas ela. Então, isso aí prova da existência, vamos dizer assim, do sobrenatural, né? Deixa eu ver aqui, tem mais informação. Na internet tem um tal de Padre Oliveira, que fala sobre essas profecias. Quem é esse padre? Ele ainda está vivo? Sabe quem que é ele? Não, eu já ouvi falar do Padre Oliveira, né? Eu ia até fazer uma pesquisa maior com relação a esse padre, tá? Mas
eu estava me concentrando no Padre Pio, tá? Porque o Padre Pio, né, ele tem uma obra muito interessante e muitos relatos. Então, o Padre Oliveira, eu vi não sei nem se foi o Padre Oliveira ou se foi o Padre Ricardo, mas eu acho que foi o Padre Oliveira, né? Que tem alguns santos, né, que são tratados como santos, que eles têm algum tipo de proteção. Por exemplo, Santa Luzia é a padroeira dos olhos, né? O anjo Rafael é da cura. Então, cada um tem um dom, por exemplo, para se dizer, né? E que eles são trabalhados. Então, nós buscamos essa identificação com alguns santos, alguns padres, algumas irmãs que deram a sua vida em função de seus irmãos, né, que trazem exatamente exemplos para nós. E nós realmente buscamos esses exemplos para que nossa vida seja melhor, esteja mais consciente, né, saber qual realmente é o caminho que leva ao Pai, né, que, né, Jesus já dizia, eu sou o caminho que leva ao Pai. Então, nós temos que conhecer a pessoa Jesus. Então, temos vários, eu tenho lido vários versículos que são ditos apócrifos, né, que falam sobre Jesus, uma forma diferente de Jesus, né? Temos também o Evangelho de Madalena, que não está na Bíblia. É super interessante, mas ele trata de como é a matéria, não já passa mais para o espiritual, realmente, de como é feito a matéria. Então, tem várias coisas que nós precisamos conhecer que ali na Bíblia não contém. Então, é muito fácil nós dizermos, muitas vezes, né, as pessoas dizem, não, eu leio a Bíblia, eu já sei tudo que acontece no mundo espiritual, o que não tiver fora da Bíblia não vale. Aí eu pergunto, você colocou Deus insignificantemente num livro? Deus é só aquilo que está no livro? Você não acha que você está minimizando o poder de Deus? Claro, a Bíblia você segue, é uma base para você seguir, tá? Mas quantos manuscritos, quantas escrituras, quantas informações foram deixadas de entrar naquela Bíblia que significa coleção? É apenas uma mini coleção. O nome já está dizendo. E os outros escritos todos vão ser esquecidos, os demais acontecimentos, as outras pessoas que viveram com Jesus, que também deram seus relatos, estão fora da Bíblia. O livro de Enoque, por exemplo, que andou com Deus. Então, tudo isso, né, é para que nós, inclusive o livro de Enoque, ele fala dos vários céus. Jesus já dizia, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, tudo isso, né, é um conjunto de informações que você vai colocando como se você tivesse um grande painel e colocando algumas peças que vai se encaixando para formar um grande mosaico. E quando você termina esse mosaico, que olha as laterais desse mosaico, de toda a sua periferia, ainda está precisando ter outras peças. Então, o que nós precisamos fazer é ter uma busca constante de informação. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão falando, que estão tendo contato com seres extraterrestres que fazem curas. Mas quando você faz uma indagação mais lógica,
né, uma comprovação, não existe. Ou, às vezes, é falho a identificação. Aí você vai para o islamismo, que diz que tem os espíritos brincalhões. Aí a gente pergunta, será que ela está tendo contato com um ser extraterrestre ou está tendo contato com estes seres brincalhões, se é que alguém acredita que existem esses espíritos brincalhões, né? Então, a informação não está só numa base bíblica. A base bíblica, o livro bíblico para o livro cristão etíope é completamente cheio de outros livros que a nossa católica não é. O ortodoxo tem outros livros que a nossa Bíblia não tem. E todos eles são cristãos. Então, nós precisamos fazer uma filtragem de todo esse conhecimento para que nós temos uma base para a nossa própria nosso próprio caminho a seguir. Então, quando uma pessoa diz, minha religião é que salva. Não, quem salva não é a religião. A igreja é que muda as pessoas. Não, a igreja não muda as pessoas. Quem muda a pessoa é ela mesma. Quem salva é a sua fé. Então, por isso que, em determinado momento, ali onde Jesus chega num poço, e tem uma mulher tirando água, e ele fala que a água que ele tem é uma água viva, e ela fala para ele que os judeus dizem que devem adorar o Deus Pai em Jerusalém, né? E os samaritanos, os samarias, eu não me lembro bem, em outro local. E ele diz, haverá um tempo que você não precisará adorar nem em Jerusalém, nem em qualquer outro local. Então, tudo isso, né, nos liberta dessa condição de ir à missa, dizer que Deus só está naquele espaço, né? Jesus fala, quando você tiver que fazer uma oração, fique no quarto, se tranque e ore ao Pai em segredo, mostrando que você não precisa ir a uma igreja. Aqueles que vão, ótimo, excelente. Vão para conhecer também a palavra. Muitos vão para entender um pouco do que está escrito na Bíblia, né? Porque pelo menos na Igreja Católica, quando eles fazem a leitura, né? Eles depois fazem uma explicação do que aconteceu. Acredito que em determinadas outras religiões façam a mesma coisa, né? Não é que você não vá à igreja, você não foi salvo. Não é bem isso. Senão, todas as pessoas que viveram aqui até 1500 índios, por exemplo, nenhum deles iriam ser salvos. A salvação é para todos. Você, quando nasce, você já ganha a salvação. Você, durante a sua vida, é que você tem a possibilidade de perdê-la. Então, pense nisso. Quando eu fizer, ou for falar com uma pessoa, mesmo que você esteja com muita raiva, pense 2 vezes em suas palavras, porque elas serão escritas em você. E tudo que acontecer àquela pessoa foi referente às suas falas, certo? Se forem benevolentes, você ganha ponto. Não é a questão de ganhar ponto, é a questão de você se libertar de forma mais cristã. Mas também, se você falar coisas que não são
benevolentes para aquela pessoa, e ela levar aquelas palavras e se traduzir na vida dela como um mau agouro, você também é responsável. Então, pense muito bem nisso. Nós estamos nesse momento em que devemos refletir muito no que dizemos. Principalmente nós mais velhos, né, que perdemos a questão de limite. Né? Nós achamos que podemos tudo. Aquelas pessoas que têm riqueza também acham que pode tudo. Né? Então, você humilhar as outras pessoas, você banalizar o sentimento de outras pessoas, você não está só a ela maltratando, você está maltratando a você também. Legal, bacana. Bom, só que eu quero aqui agradecer uma doação aqui super chique de R$ 1,99 de Francisco Ronelles. Se você quer fazer igual, você pode contribuir aí de alguma forma aí com a gente. Nós temos aí, tem o super stick, tem o Valeu Demais, tem o super chat. Você pode ser membro também. Então e também você pode curtir e pode compartilhar a live da mesma forma. Bom, eu estava dando uma olhada aqui, foram bastante comentários. O pessoal fez uma discussão entre eles aqui no chat. Isso aqui é bastante interessante, né? Então, a princípio não temos mais perguntas. Bom, queremos aqui aproveitar, lembrar as pessoas que nós estamos aí com o nosso congresso, segundo Congresso Ufologia Campos Gerais, que irá acontecer no dia 17 de agosto de 2024. Vai ser um sábado, vai começar às 8h30 da manhã e vai até às 17 horas. O valor da inscrição é R$20. Nós, a princípio, vamos fazer somente presencial. Porque nós não temos aí como garantir que as pessoas, por exemplo, que a gente vai conseguir fazer a transmissão em tempo real lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar gravar e depois a gente vai disponibilizar aí um link para as pessoas poderem assistir mais tarde ou em outro momento, e nós não sabemos aí como que vamos fazer ainda. Então, mas se você quer contribuir, nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar a pagar o congresso, né, gente? Nós queremos fazer um congresso acessível a todos, barato, inclusive, né? Nós não queremos aí explorar as pessoas, né? Mas a gente quer retribuir, por exemplo, de alguma forma para os palestrantes que não estão cobrando caro ou estão nos ajudando de alguma forma para vir para cá. Então, nós queremos aí retribuir de alguma forma, dar alguma coisa em troca para eles também. Então, quer nos ajudar? Você pode nos ajudar? Qualquer valor, você pode fazer a sua doação diretamente aqui, ó, escola de mistérios br@gmail.com, certo? Essa chave aí de Pix, você vai fazer a contribuição espontânea de qualquer valor, você vai estar nos ajudando a pagar aí as contas do Congresso. Nós não precisamos de muito, gente. Nós já temos quase bastante material que a gente está conseguindo, que a gente está ganhando, mas se você quer nos ajudar com algum valor, faça a sua doação aí via Pix, escola de mistérios br@gmail.com. Tá bom, gente? Vou colocar aí nos comentários para facilitar. Deixa eu tirar daqui só. E vou colocar nos comentários, tá bom? Pessoal, bom, então é isso aí, eu já coloco aí para vocês terem acesso a essa informação do Pix, certo? Falando em congresso, José Vanderlei, teremos congresso esse ano aí na região aí ou não? Pô, na realidade, nós estávamos pensando em fazer o congresso agora em setembro, tá? Uhum. Mas as condições
junto aos diversos palestrantes, foi impossível com relação às suas agendas. Tá? Então, nós tivemos a ideia de mandar, colocar o congresso para o próximo ano, em abril. E nesse setembro, possivelmente, nós vamos fazer um workshopzinho, apenas com pessoas daqui mesmo, do Recife, com relação à ufologia, a EQM, a espiritualidade, né, 3 temas diferentes durante um dia, né, em local aberto para as pessoas. Para que, já que a gente não consegue trazer aquelas pessoas que nós queríamos trazer para o Congresso. Inclusive, está aberto ainda o seu convite, tá? Mas, assim que a gente definir exatamente isso, nós vamos fazer o anúncio. Nós tivemos o Congresso no ano passado, né? Trouxemos 10 palestrantes de todo o Brasil, inclusive do Recife, do Norte, Nordeste e do Sul do país, né? Tivemos um workshop no final do ano passado, falando só sobre a parte mais espiritual, né? Com relação à questão de alguns temas, como projeção astral, né? Premonição, profecias, né? E curas espirituais, curas através de som, né? O hipnólogo também, ele fez um trabalho também mostrando, né, as curas através da hipnose. Então, foi direcionado mais às pessoas que trabalham com terapias, né? Aí tivemos lá, abrimos um espaço para 100 pessoas, foi ótimo, deu as 100 pessoas lá, e nós fizemos esse workshop. E agora nós estamos querendo fazer, talvez em setembro, se tudo der certo, né, um workshopzinho também, onde vamos mesclar tanto a ufologia como a espiritualidade, quanto a ciência. Nós estamos com um professor astrônomo, que ele vai trazer as novidades referentes a que está acontecendo no universo, né? As descobertas que estão sendo feitas, a quantidade de planetas, por exemplo, que parecem com a Terra, que têm a mesma condição da Terra, que foram descobertos agora, né? Que levaram centenas de anos para descobrir, hoje está sendo descoberta praticamente uma a cada dia, né? As condições que devem ter para ser, a questão da ida do homem a Marte, né? A questão da ida do homem também ao retorno à Lua, né? Tudo isso, eles falam. Sim, uma coisa já que eu falei na Lua, uma coisa que 2 pessoas falaram, que a Lua, na realidade, é uma prisão espiritual. Tá? Eu esqueci de falar exatamente nisso. 2 pessoas que relataram o EQM, eles falam exatamente sobre a Lua ser uma prisão espiritual. Por exemplo, Hitler, né, estaria em Júpiter, né, que também é outra prisão espiritual. Então, eles falam isso como se fosse uma coisa que já está determinado no mundo espiritual. Inclusive que vários nossos políticos, hoje, eles vão para essa prisão da Lua, né? É super interessante. São vários relatos de várias formas diferentes, pessoas que passaram pelo umbral, pessoas que passaram pelo purgatório, pessoas que diziam que viam outros seres na lama, né, até o pescoço, pedindo ajuda. Então, tudo isso vocês vão conhecer, vocês lendo esses relatos dessas pessoas do mundo inteiro. Pessoas falam praticamente a mesma coisa, né?
Então, os detalhes são muito grandes e você fica deslumbrado com todas essas informações. Legal. Pessoas que, como eu disse, recebem dons, elas passam a ver entes já mortos, Uhum, né? Ele passa a ver, assim como os espíritas dizem que eles conseguem ver espíritos, eles também, quando retornam, eles passam a ver espíritos de pessoas que já faleceram, conversar com elas, né? uhum. Trazer informações, cuidar. E dizem também que uma coisa super interessante é que você tem dois anjos. Um é seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda, seu anjo da guarda lhe protege de todas as ações que você fizer, Sim. independente se você fizer certo ou errado. E você Uhum, tem um outro anjo, que seria o seu professor, por assim dizer, que ele fica soprando para que você escolha a sua decisão correta. uhum. Tá? Ele diz que todos nós temos esses dois anjos da guarda. Então, quando vocês tiverem dificuldade, né, aqueles que acreditam, orem a seu anjo da guarda, que ele está ali, posto pelo próprio Deus, para ficar tomando conta de você. Que bacana, bacana. Super legal isso aí. Bom, eu coloquei aqui, gerei um QR Code aí. Quem quiser fazer a doação para o Congresso pode apontar a tela do seu celular aí, né? Para efetuar aí para fazer a doação que você queira doar aí para o Congresso, tá bom? José, eu quero te agradecer a tua presença, né, de ter vindo aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente, né? Muito legal, muito bacana tudo que você trouxe aí. É um assunto bastante interessante. É, e a gente vê muita gente falando sobre esse assunto, mas poucas pessoas falam com essas propriedades. Né? Então, parabéns por isso, certo? Eu quero te agradecer por tudo isso. E aproveitando, antes de dar a palavra para você fazer o encerramento, semana que vem, visando aí o pessoal, semana que vem nós vamos ter um especial de lives aqui. Nós vamos estar falando sobre David Grush, Projeto Harps. Nossa, é bastante coisa. Deixa eu dar uma verificada assim. E na terça-feira nós vamos ter uma live especial. Vai ser um conjunto de canais que vai estar retransmitindo uma live que vai ser uma live internacional. Nós vamos estar falando sobre um acordo científico entre a LASSO e uma instituição internacional. É uma parceria de troca de informação, troca de dados científicos, dados técnicos, onde vai fortalecer muito a ufologia brasileira. Então, eu gostaria de convidar todos para estar presente na live de terça-feira, né? Para que a gente possa, a partir das 19h30, a gente vai estar já com a live aberta aqui para o pessoal estar participando aí, assistindo junto com a gente. E nós vamos começar na segunda-feira, vamos ter segunda, quarta e quinta, nós vamos ter 3 temas aí. Dentre esses 3 temas, a gente vai falar sobre Roswell, David Grush, Projeto ARP, sobre o Sol, sobre a Lua e sobre estruturas de naves em investigação da Buffon, certo? Então, são 6 temas que a gente vai estar falando a partir da semana que vem aqui. Provavelmente no mês de agosto aqui um pesquisador ele vai vir trazer esse assunto dentro de um tema mais universitário, mais técnico, para todo mundo aqui poder acompanhar. Tá bom? Então, todos estão convidados. Ainda não está aí programada essas lives, mas nesse final de semana já vai estar programado, tá bom? José, então, quero deixar aí a oportunidade agora para você fazer as considerações finais. Fique à vontade. Bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, você abrir o canal para nós aqui da Braufonet. Eu represento uma
uma entidade que busca exatamente a pesquisa, né, com relação tanto à ufologia, como à espiritualidade, como os processos científicos, e que fico à disposição de vocês, né, das pessoas que estão assistindo, das pessoas que vão assistir. Se tiver alguma pergunta, eu vou deixar aqui meu telefone, que vocês podem fazer a pergunta, e eu, naturalmente, assim que a receber, eu vou responder naquilo que eu saiba, né, com relação à pergunta feita. Meu telefone é 81, aqui de Recife, 819-9145-4646. 819-9145-4646. E deixar também o meu desejo que seja um sucesso o encontro de vocês, de seu, né? O que vocês precisarem, podem contar conosco aqui. Não digo só eu, mas sim toda a nossa sociedade, tá? E vocês que puderem, façam a divulgação, não só desse vídeo, mas do canal, se inscrevam. E nós precisamos, nesse momento, ter o maior número possível de pessoas fazendo divulgações da nossa atual realidade, do que está acontecendo e do que está para vir acontecer. E esse é, com certeza, um dos meios mais eficazes, né, para fazer essa divulgação. Divulgue com os amigos, se inscrevam no canal, né, compartilhe o vídeo, que é super importante para todos nós. E, Adiceu, mais uma vez, agradeço a oportunidade e desejo a todos um excelente final de semana e, com certeza, até a próxima. Ok, José Vanderlei, muito obrigado, gratidão por você estar aqui com a gente. Então, eu quero agradecer aí a todo o pessoal que participou do chat, você que assistiu aqui a live. Clica aí no curtir, compartilha com seus amigos e aproveita o conteúdo também que nós temos aqui no canal. Tem bastante conteúdo aí no canal, então aproveita uma passeada aí pelo canal e veja o que tem de novidades aí, lives antigas, tem muito material bacana aí. Então aproveita aí essas oportunidades para você aprender um pouco mais, buscar mais conhecimento, enfim, nós estamos aqui para poder ajudar. Então, nossa gratidão a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Bye, bye. Boa noite.